Imagine que você demorou anos para finalmente ter condições de fazer a sua viagem dos sonhos para os Estados Unidos. Você passou anos da sua vida juntando dinheiro e planejando cada detalhe, escolheu para onde ir, quem iria com você e cada lugar que você gostaria de passear. Mas, ao aplicar para o visto de turismo, você descobriu na entrevista tarde demais que o processo não era tão simples como você imaginava e que, na verdade, tirar o visto de turismo era bem mais complicado. Aí você já se frustrou e desperdiçou muito dinheiro e acredite, isso é algo que acontece com muitas pessoas. Por isso, se você vai pedir o seu visto americano e quer entender como não passar pela mesma frustração, evitando muita dor de cabeça, assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de tirar o seu visto de turista. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal, nós somos da Move Vistos e aqui no YouTube nós trazemos tudo o que você precisa saber na hora de fazer a aplicação para o visto para viajar, seja para turismo, negócios e até mesmo para estudar nos Estados Unidos. Então clica no botão aqui embaixo agora mesmo para se inscrever. O visto de turismo é o visto B2 e ele é indicado para quem quer viajar de férias para os Estados Unidos para conhecer pontos turísticos do país, visitar parques, fazer compras ou até mesmo visitar um parente. Ele é um dos vistos mais populares porque, em tese, ele exige menos explicações e justificativas, mas, como eu vou te falar já já, esse é justamente um dos motivos pelos quais ele demanda um pouco mais de atenção. Então fica atento a esses 5 pontos da entrevista que você deve ter muito cuidado. Esse é o primeiro ponto de atenção que você deve se atentar na hora de tirar o seu visto B2. Geralmente, o agente consular faz poucas perguntas durante a entrevista, então você tem poucas oportunidades de explicar com clareza o seu projeto e os seus objetivos de viagem ao país. Nas estatísticas internas da Move Vistos, no visto de turismo, a gente nota que em média são feitas de 3 a 7 perguntas durante a entrevista consular. Então o que você pode fazer nessa etapa é não responder as perguntas apenas com sim ou não, mas apresentar suas respostas com a intenção de que elas sejam completas e de uma maneira que demonstre veracidade e segurança na sua história. Por exemplo, se o agente consular pergunta: "Você já viajou para um outro país antes?", você pode responder da seguinte forma: "Sim, já estive na Argentina e no Canadá." Ou ainda não, escolhi viajar para Nova York primeiro, mas na minha próxima viagem ao voltar, eu pretendo conhecer o Chile. Dessa forma, mesmo com respostas objetivas, o agente consular vai compreender mais sobre os seus planos e assim você vai ter uma maior chance de que ele acredite no que você está falando. Seja sempre transparente e passe a sua verdade de uma forma clara, mas não monossilábica. E atenção, nunca minta, porque isso pode prejudicar o início do seu relacionamento com o governo americano. O segundo ponto de atenção é que o candidato ao visto de turismo muitas vezes já entra na entrevista negado e vai precisar reverter essa negativa. Isso acontece porque antes da entrevista, a pessoa que está solicitando o visto já preencheu o formulário DS-160 e colocou várias informações que para o agente consular podem ser vistas como incoerentes. Por isso é extremamente importante que você fique atento ao preenchimento da DS-160 antes da entrevista. Já na hora da entrevista, presta atenção a perguntas que podem te induzir ao erro ou fazer você entrar em contradição com o que você disse no formulário. Também tenha em mente que caso você pretenda viajar com outros integrantes da sua família, se eles tiverem entre 14 e 79 anos, eles também precisam para a entrevista com você. Então, cada membro da sua família também precisa estar pronto para responder esse tipo de pergunta. Também fica atento a esse terceiro ponto para não errar na aplicação do seu visto. Não subestime a complexidade da entrevista. Muitas pessoas acham que por estarem aplicando para o visto de turismo, a aprovação é mais fácil, mas é aí que elas se enganam e cometem um grande erro. Apesar do fato de a entrevista ter poucas perguntas, como eu disse antes, isso não significa que as perguntas sejam simples ou que a entrevista vai ser fácil e que você vai ser aprovado. Na verdade, o que acontece é o contrário, é justamente pelo fato de o agente consular fazer poucas perguntas que você precisa estar mais preparado para responder elas. E lembra que você vai ser entrevistado por uma pessoa americana que muito provavelmente não é fluente em português, então fique atento a esse ponto na hora de ouvir as perguntas e principalmente no momento de responder essas perguntas. O quarto ponto que você precisa ter em mente é como a cultura das respostas curtas pode prejudicar a sua entrevista. Como eu disse no comecinho do vídeo, não responda as perguntas de maneira breve demais. Se a pergunta for muito importante para o agente consular, uma resposta muito breve pode te reprovar. O agente consular pode te perguntar, por exemplo, se você tem parentes próximos que vivem nos Estados Unidos, e embora essa seja uma pergunta que pareça simples, ele provavelmente quer ter a certeza de que você vai retornar ao Brasil depois de cumprir os seus objetivos como turista nos Estados Unidos e não vai tentar ficar no país de maneira ilegal. Por isso, se você tem parentes que estão nos Estados Unidos, principalmente de maneira ilegal, esse é o tipo de pergunta que você vai precisar explicar com detalhes, mas ao mesmo tempo de forma estratégica e com coerência. E é claro que há outros tipos de pergunta que vão exigir mais explicações também,
a depender do que você pode precisar explicar para o agente consular. Desde o começo do vídeo eu te trouxe 4 pontos de atenção que podem te atrapalhar na aplicação do seu visto se você não estiver atento, mas eu ainda vou trazer o 5º ponto, que é algo muito importante, mas que muitas pessoas se esquecem durante a entrevista no consulado ou na embaixada. E é preciso que você fique muito atento para que você não cometa esse erro. Então fica até o final do vídeo que eu já vou te explicar qual é esse erro e o que você pode fazer para não cometê-lo. Mas antes eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal. Nós trabalhamos muito para trazer várias informações que vão fazer toda a diferença para você e para que você economize tempo e dinheiro no processo de aplicação do seu visto. Então se você está gostando desse vídeo e quer ter acesso ao nosso conteúdo completo, clica no botão de inscreva-se aqui embaixo. E vamos ao 5º ponto de atenção que você precisa ter na hora de tirar o seu visto de turista. Embora esse seja o último ponto citado aqui no vídeo, ele é o mais importante de todos. Esse ponto é a preparação na hora de fazer a entrevista. Muitas pessoas cometem um erro de não se preparar, ou pior ainda, de se preparar da maneira errada para a entrevista do visto de turismo. E aqui eu falo não apenas de se preparar emocionalmente, psicologicamente para a entrevista, que é super importante e extremamente determinante na aprovação do visto de turismo. Mas também é importante que você chegue no local da entrevista antes do horário agendado e se vista de maneira adequada. Sobre a preparação emocional para a entrevista, é preciso ter em mente que alguns oficiais consulares eles podem ser incisivos nas perguntas, ser mais sérios e fazer perguntas mais bruscas. Como eu falei anteriormente, eles também podem fazer perguntas que te induzam ao erro para ver se a história que você contou no seu DS-160 e você está falando na entrevista é verdadeira. Além disso, na fila para a entrevista, você pode ver passar por você várias pessoas aprovadas ou reprovadas. Por isso, você também vai precisar ter inteligência emocional para lidar com isso. E essas dicas servem para os outros tipos de visto, mas no visto de turismo elas podem fazer uma diferença maior por causa dos pontos que eu falei ao longo do vídeo. Tenha em mente que é necessário que você se prepare muito bem para a entrevista, porque isso com certeza vai aumentar as suas chances de aprovação. É muito importante pesquisar para entender como é a entrevista, mas lembre-se que cada entrevista é única, porque o agente consular vai fazer perguntas com as informações que ele já tem sobre você, seja a partir do DS-160 ou de outras maneiras que ele tiver acesso. É por isso que na Move nós já ajudamos milhares de pessoas a conquistarem o visto de turismo B2. E se você quer se preparar de uma maneira que maximize as suas chances de aprovação, seja no visto de turismo que a gente falou aqui no vídeo ou nos vistos de estudante e negócios, você precisa conhecer a nossa mentoria de aprovação de vistos. Nós somos a única empresa do Brasil que garante um acompanhamento completo que vai desde o apoio na escolha do seu destino até a preparação para a entrevista. E aqui a gente também te orienta com preenchimento de documentos, o pagamento de taxas e te prepara para a entrevista considerando seus objetivos para que você responda a cada pergunta da sua entrevista da forma mais assertiva possível e assim consiga a aprovação do seu visto. Tudo isso com um Visa Manager exclusivo para o seu caso, uma pessoa do time da Move que vai te auxiliar do início ao final da sua aplicação e com diversos recursos, como a simulação da entrevista, que é uma ferramenta aprovada dos nossos clientes, e também nós temos videoaulas, reuniões e materiais de estudo para complementar a sua preparação. Tudo isso para que você esteja preparado para conseguir tirar o seu visto e assim realizar o seu sonho americano. O custo da mentoria com a Move é variável porque ele vai considerar a sua situação e as suas necessidades, porque nós consideramos que cada atendimento é exclusivo e demanda uma atenção especial. Por isso, para saber como nós vamos poder te ajudar a partir do seu caso, entre em contato com os nossos especialistas clicando no link aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado. Nosso time vai te atender com muito prazer. E se você quer saber na prática como funciona uma entrevista para o visto de turismo, você precisa conhecer a história do Marcos e da Juliana, que conseguiram realizar a entrevista de forma clara e objetiva e foram aprovados. Então clica aqui no vídeo do lado para saber como foi o dia da entrevista deles.